O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Destes, 65%, ou 126 milhões, são católicos. Mas a religião predominante neste país não é o catolicismo, é o futebol. O Brasil é um país futebólico apostólico romano, do tipo mais radical que se possa imaginar. Em um domingo qualquer, existem muito mais brasileiros nos estádios do que nas igrejas. E quando vai ao estádio, o brasileiro reza, se benze, faz promessas, canta hinos e pratica um longo e elaborado ritual. A camisa do seu time é carinhosamente chamada de manto sagrado. Antes mesmo de ser batizado por um padre, o brasileiro é batizado pelas cores do time do seu pai ali mesmo na maternidade. Futebol, no Brasil, é hereditário. Para o brasileiro, o time de um homem define o seu caráter. Neste país, uma pessoa tem todo o direito de mudar de religião, de partido político, de sexo, mas nunca de time. Aqueles poucos que o fazem são praticamente banidos do convívio social, considerados frágeis, de personalidade duvidosa. Trocar de time é um pecado capital. Não ter um time preferido é igualmente considerado um desvio social, a tal ponto que até mesmo quem não gosta de futebol torce para algum time. E opções não faltam. São exatamente 783 clubes profissionais e mais de 10 mil times amadores. Como em toda religião fundamentalista, o futebol ocupa uma posição central no dia a dia da sociedade. O brasileiro chega ao trabalho e discute futebol. Vai almoçar com os colegas e discute futebol. Sai do trabalho e vai jogar futebol. Volta para casa e assiste algum programa sobre futebol. Existem no Brasil mais de 60 programas de TV que tratam exclusivamente desse assunto. E como se o futebol tradicional, inventado pelos ingleses, não fosse o suficiente, o brasileiro ainda criou outros tipos de futebol, como o futsal, o beach soccer, o futevôlei, o showball e até mesmo o futebol de mesa. No Brasil, futebol se joga com os pés e com as mãos, de corpo e alma. E esta adoração ao futebol move montanhas. O valor das marcas dos 18 maiores clubes de futebol do Brasil aumentou 199% entre 2004 e 2014, um aumento de mais de 3 bilhões e meio de reais, resultado direto do desenvolvimento do ambiente de negócios do futebol brasileiro, da melhora nos projetos de marketing dos clubes e da evolução econômica e social do país. Os clubes com as marcas que mais valorizaram neste período foram Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Santos e Cruzeiro. A relação entre as receitas totais dos 18 clubes de maior torcida no Brasil e seu número estimado de torcedores praticamente dobrou entre 2009 e 2013. Juntos, os 10 clubes de maior receita em 2013 movimentaram em reais 726 milhões em cotas de TV, 355 milhões em patrocínio e publicidade, 618 milhões em transferência de atletas e 270 milhões em bilheterias. Os números de torcedores apresentam uma escala continental. O Flamengo tem aproximadamente 35 milhões de torcedores, um número maior do que qualquer outro clube no mundo. E o Corinthians está praticamente no mesmo patamar, com 30 milhões de torcedores. Juntos, estes dois times brasileiros têm um número de torcedores maior do que toda a população do Reino Unido. A soma das 30 marcas mais valiosas do futebol brasileiro chega a 7,39 bilhões de reais. E o momento econômico do país torna ainda mais propício o investimento no futebol brasileiro. Na última Copa do Mundo, realizada em 2014, a economia do país movimentou mais de 30 bilhões de reais. O Brasil hoje é a 7ª economia do mundo. Somente na última década, a renda média dos brasileiros cresceu 52% acima da inflação e entre as classes mais baixas o crescimento foi de 108%. Se a classe média brasileira fosse um país, teria a 12ª maior população do mundo e a 18ª nação em consumo. Estaria no G20. Estes são apenas alguns dos indicadores que justificam o aumento dos investimentos estrangeiros no futebol do Brasil. Em 2013, a Adidas fez do Flamengo o único time fora da Europa entre seus top 5, ao lado do Real Madrid, Bayern, Milan e Chelsea. A Nike, além de patrocinar o Corinthians, que tem a 2ª maior torcida, possui contratos com 25% dos clubes da primeira divisão no país.
E em 2015, a marca americana Under Armour escolheu o time do São Paulo, o terceiro maior time em número de torcedores, como porta de entrada para o mercado brasileiro. Investir em futebol no Brasil vai muito além do que simplesmente investir em futebol. Significa colocar sua marca ou seu produto no centro das atenções da maior nação futebolística do mundo e fazer parte de um universo mágico que encanta o mundo inteiro. As oportunidades, assim como a paixão do brasileiro pelo futebol, são ilimitadas.